Medo da inteligência artificial. O que aconteceria se ela se tornasse consciente? 4 de maio, 2019. Você tem medo da inteligência artificial, IA? À medida que os sistemas de IA assumem mais tarefas e resolvem mais problemas, é difícil dizer o que está aumentando mais rapidamente: nosso interesse neles ou nosso medo deles. Conteúdo da matéria com veracidade comprovada, de fontes originais fidedignas. Em se tratando de tese ou opinião científica, só pode ser garantida a veracidade da declaração da pessoa envolvida, e não o fato por ela declarado. Medo da inteligência artificial. O que aconteceria se ela se tornasse consciente? O futurista Ray Kurzweil previu que em 2029, os computadores terão inteligência emocional e serão convincentes como pessoas. Não sabemos qual a precisão dessa previsão. Mesmo que demore mais de 10 anos, é realmente possível que as máquinas se tornem conscientes? Se as máquinas descritas por Kurzweil dizem que estão conscientes, isso significa que elas realmente estão. Talvez uma questão mais relevante nessa conjuntura seja: o que é a consciência e como podemos replicá-la se não a compreendermos? Em um painel de discussão na Sotheby's Southwest intitulado Overview Design the Human Future, como a IA projetará o futuro humano, especialistas da academia e da indústria discutiram essas questões e muito mais. Espere, o que é IA? A maioria dos feitos recentes da IA, diagnosticar doenças, participar de debates, escrever textos realistas, envolve o aprendizado de máquina, que usa estatísticas para encontrar padrões em grandes conjuntos de dados e usa esses padrões para fazer previsões. No entanto, a IA tem sido usada para se referir a tudo, desde automação básica de software e algoritmos, até aprendizado de máquina avançado e aprendizado profundo. Modelando no desconhecido, aqui está a coisa mais louca sobre essa definição, e sobre a própria IA. Estamos essencialmente tentando recriar as habilidades do cérebro humano sem sequer ter um entendimento completo de como o cérebro humano funciona. O Dr. Peter Stone, diretor associado de ciência da computação da UT Austin, disse: estamos começando a emparelhar nossos cérebros com computadores, mas os cérebros não entendem os computadores e os computadores não entendem o cérebro. A doutora Heather Berlin, neurocientista cognitiva e professora de psiquiatria da Escola de Medicina Icahn, em Monte Sinai, concorda. Ainda há um dos maiores mistérios: como esse pedaço de 3 quilos de matéria pode nos dar todas as nossas experiências subjetivas, pensamentos e emoções. Isso não quer dizer que não estamos progredindo. Houve avanços significativos em neurociência nos últimos anos. Amir Zain, CEO e fundador da empresa de inteligência artificial com sede em Austin, Spark Cognition, disse: isto tem sido matéria de ficção científica há muito tempo, mas agora há trabalho ativo sendo feito nesta área. Os avanços nas interfaces cérebro-máquina mostram o quanto mais compreendemos o cérebro agora do que alguns anos atrás. Os implantes neurais estão sendo usados para restaurar a capacidade de comunicação ou movimento em pessoas que foram prejudicadas por lesões ou doenças. Os cientistas conseguiram transferir sinais do cérebro para membros protéticos e estimular circuitos específicos no cérebro para tratar condições como Parkinson, PTSD e depressão. Mas grande parte do funcionamento interno do cérebro permanece um mistério profundo e sombrio, um problema que terá de ser resolvido ainda. Mas se chegarmos aos sistemas que podem realizar tarefas específicas, a inteligência geral artificial, ou sistemas que possuem o mesmo nível de inteligência e capacidade de aprendizado que os humanos. A maior questão que surge aqui e que se tornou um tema popular em histórias e filmes é se as máquinas alcançarem inteligência geral em nível humano. Isso também significaria que elas seriam conscientes? Espere, o que é consciência? Por mais valioso que seja o conhecimento que acumulamos sobre o cérebro, tudo parece nada mais do que uma coleção de fatos díspares quando tentamos juntar tudo para entender a consciência. A doutora Berlin perguntou: se você pode substituir um neurônio por um chip de silício que pode fazer a mesma função, então substituir outro neurônio e outro, em que ponto você ainda é você?
Esses sistemas serão capazes de passar no teste de Turing, então vamos precisar de outro conceito de como medir a consciência. Mas seria a consciência um fenômeno mensurável? Ao invés de progredir gradativamente ou se mover através de alguma área cinzenta, não seria isso preto e branco, um ser é consciente ou não é. Este pode ser um modo de pensar fora de moda, de acordo com Berlin. Ela disse: costumava ser apenas filósofos que estudavam a consciência, mas agora podemos estudá-la de uma perspectiva científica. Podemos medir mudanças nas vias neurais. É subjetivo, mas depende de reportabilidade. Ela descreveu 3 níveis de consciência: experiência subjetiva pura, olhe, o céu é azul; consciência da própria experiência subjetiva, sou eu quem vê o céu azul, e relaciono uma experiência subjetiva a outra, o céu azul me lembra um oceano azul. Ela disse: esses estados subjetivos existem até o reino animal. Como seres humanos, temos um senso de identidade que nos dá outra profundidade para essa experiência, mas isto não é necessário para a sensação pura. Esses estados subjetivos existem até o reino animal. Como seres humanos, temos um senso de identidade que nos dá outra profundidade para essa experiência, mas não é necessário para a sensação pura. Husserl levou essa definição mais adiante. É essa autoconsciência, essa ideia de que eu existo separada de tudo e que posso me modelar. Cérebros humanos têm um simulador maravilhoso. Eles podem propor um curso de ação virtualmente, em suas mentes, e ver como as coisas se desenrolam. A capacidade de se incluir como ator significa que você está executando uma computação sobre a ideia de si mesmo. A maioria das decisões que tomamos envolve a visualização de resultados diferentes, a reflexão sobre como cada resultado nos afetaria e a escolha do resultado que preferiríamos. Ele disse: tarefas complexas que você deseja alcançar no mundo estão ligadas à sua capacidade de prever o futuro, pelo menos com base em algum modelo mental. Com essa visão, eu, como praticante de IA, não vejo problema em implementar esse tipo de consciência. Seguindo em frente com cautela, mas não com muita cautela, para ser claro, não estamos nem perto de máquinas que tenham inteligência artificial ou consciência, e se uma máquina consciente é realmente possível, para não mencionar necessária ou desejável, ainda está muito em debate. No entanto, à medida que a inteligência de máquina continua avançando, precisamos analisar cuidadosamente o progresso e o gerenciamento de riscos. Melhorar a transparência e a explicabilidade dos sistemas de IA é um dos objetivos cruciais que os desenvolvedores e pesquisadores de IA estão focando. Especialmente em aplicações que podem significar a diferença entre a vida e a morte, a IA não deve avançar sem que as pessoas possam rastrear como ela está tomando decisões e chegando a conclusões. A medicina é um excelente exemplo. Stone disse: já existem avanços que podem salvar vidas, mas eles não estão sendo usados porque não são confiáveis para médicos e enfermeiras. Precisamos ter certeza de que há transparência. Exigir muita transparência também seria um erro, porque vai impedir o desenvolvimento de sistemas que poderiam, na melhor das hipóteses, salvar vidas e, na pior das hipóteses, melhorar a eficiência e liberar médicos para ter mais tempo com os pacientes. Da mesma forma, carros autônomos têm grande potencial para reduzir as mortes dos acidentes no trânsito. Mas, embora os seres humanos causem milhares de colisões mortais todos os dias, ficamos aterrorizados com a ideia de carros autônomos que não são nada perfeitos. Stone ainda disse: se aceitarmos carros autônomos somente quando houver probabilidade zero de acidente, então nunca os aceitaremos. Ainda assim, damos aos jovens de 16 anos a chance de fazer um teste de estrada sem saber o que está acontecendo em seus cérebros. Isso nos traz de volta ao fato de que, na construção de uma tecnologia modelada a partir do cérebro humano, que evoluiu ao longo de milhões de anos, estamos trabalhando para um fim cujos meios não compreendemos completamente, seja algo tão básico quanto escolher quando frear ou acelerar, ou algo tão complexo quanto medir a consciência. Stone finalizou: não devemos avançar antecipadamente e fazer as coisas só porque podemos.
A tecnologia pode ser muito poderosa, o que é emocionante, mas temos que considerar suas implicações.